Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue com cada um de nós, queridos irmãos presentes aqui na igreja e também os nossos irmãos e irmãs em seus lares. Quero convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Reis, capítulo 19, e leremos os seus primeiros 18 versículos. 1 Reis, capítulo 19, de 1 a 18. Nós faremos uma exposição desse trecho, mas também, como introdução, falaremos um pouco da história, da biografia de Elias. O tema da nossa mensagem nesta manhã é o cuidado de Deus na vida de Elias. Minha oração é que no final desta mensagem você saia aqui dizendo: assim como Deus cuidou de Elias, Deus cuida de mim também. Deus é o mesmo Deus que cuidou de Elias, Ele é o Deus que continua cuidando de mim na minha história, na minha caminhada. 1 Reis 19, de 1 a 18, a palavra de Deus nos diz: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se, e para salvar sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Saia, põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cício tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Amém. Vamos orar, irmãos. Bondoso Deus, estamos na tua presença, e como é bom
entoar esses hinos, esses cânticos, ler a Tua palavra, que foi já para nós, até esse momento do culto, um bálsamo em nossos corações. Sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, como cuidou do Teu servo Elias. Que essa mensagem do Senhor edifique as nossas vidas. O Senhor sabe como cada um de nós chegou neste lugar, neste dia. O Senhor sabe como estamos vivendo nesta caminhada. Portanto, ó Deus, a Tua palavra não volta vazia. Cremos que ela já vai cumprir o seu propósito. Que o Senhor nos ilumine com o Teu Santo Espírito, para que, ao ouvir a Tua voz, coloquemos em prática no nosso viver. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridas crianças, peço a vocês que coloquem a folha, como de costume, na posição horizontal. Os nossos irmãos e irmãs aí estarão distribuindo material para as crianças presentes na igreja. Você fará uma divisão ao meio e você fará 2 desenhos representando 2 instantes na vida do profeta Elias. Primeiro você vai desenhar uma pequena árvore, porque o zimbro era uma árvore de pequena estatura. Ela até dava uma boa copa assim de folhas, mas o tronco dela era baixinho. Você vai desenhar assim uma região desértica, uma árvore no meio desse deserto, e você vai desenhar Elias dormindo debaixo da árvore. Mas perto de Elias você vai desenhar também assim um pouquinho de pão e uma botija de água. Do outro lado da folha, após o risco, você vai desenhar uma caverna. E na entrada dessa caverna, se você conseguir fazer isso, você vai desenhar tipo assim, Elias meio com o corpo para dentro da caverna, a cabeça para fora da caverna, olhando para o céu, ouvindo Deus falar com ele. Então as crianças farão esse desenho. Elias dormindo debaixo de um pé de zimbro, mas ao seu lado ali pão, água, promovido por Deus, e na outra parte, Elias na boca, na entrada da caverna, olhando para os céus, ouvindo a voz de Deus. Amados irmãos e irmãs, Tiago capítulo 5, verso 17, diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Quando eu leio esse texto, embora lá Tiago está trabalhando o aspecto da oração, porque ele vai logo em seguida falar do momento em que Elias orou, eu me identifico com Elias. E quero te convidar nesta manhã a se identificar com Elias também, ainda que você diga, mas eu não sou profeta, pastor. Não é no sentido de ser profeta, mas no sentido de ser um servo de Deus, que está sujeito às mesmas experiências e lutas que este homem de Deus, chamado Elias, o profeta do Senhor, representante do colégio profético, porque todas as vezes que lemos no Novo Testamento é sempre citado a lei, no caso a Moisés, e Elias como representante de todos os profetas. Nós também podemos nessa manhã, sem sombra de dúvidas, dizer: o Senhor tem cuidado da minha história, da minha vida até aqui, como cuidou da vida de Elias. Rapidamente, irmãos, você pode conferir isso depois em seu lar. O capítulo 17 nos informa que Elias vai até o rei Acabe. É interessante que o texto começa de forma abrupta. Nós sabemos que Acabe, considerado o pior rei de Israel, Acabe casa-se com Jezabel. A Jezabel, ela vai trazer uma série de influências más, negativas, tanto para o seu marido, para todo Israel. Agora o povo estará ali fazendo um verdadeiro sincretismo, onde eles querem adorar a Baal, eles ainda querem continuar fazendo sacrifícios a Yahvé, mas isso não vai ser agradável aos olhos do Senhor. Tanto é que lá, no confronto do Monte Carmelo, Deus, usando o profeta Elias, ele diz: até quando vocês vão cochear entre 2 pensamentos? Se Baal é o Senhor, segui-o. Se Deus é o Senhor, segui-o. Mas vocês não podem ficar servindo a 2 deuses. Ou melhor dizendo, a um Deus que nem é verdadeiro, e a um Deus único e verdadeiro, que é o nosso Deus. Mas nós vemos então que Elias, o tesbita, que vem da região de Gileade, não sabemos mais nada sobre ele. A Bíblia não diz o nome do seu pai, a Bíblia não diz o nome da sua mãe. A Bíblia diz que ele era talvez dessa região, que alguns estudiosos dizem Tesbis, região ali de Gileade. Ele começa a profetizar. Então a mensagem mais importante do que a biografia do próprio pregador, do próprio profeta. E a mensagem é clara e objetiva: Deus cerrará os céus e não vai chover sobre a terra. E olha só, irmãos, estamos vivendo de novo aí um rumor de crise hídrica no país, como aconteceu em 2015 na região metropolitana de São Paulo. Nós sabemos que o nosso Deus é o Deus que governa e soberanamente está no controle de todas as coisas.
Talvez os nossos reservatórios que abastecem a nossa cidade, a região metropolitana, estejam em níveis baixos, mas se Deus quiser encher esses reservatórios de uma hora para outra, Ele poderá fazê-lo, como aconteceu em 2015 para 2016. Estudiosos do meio hídrico disseram que demorariam anos para os reservatórios voltarem ao seu estado normal, mas Deus em 6 meses fez tudo voltar ao normal, porque é Deus que está no controle. E sabe o que Deus queria ensinar para Acabe, para Jezabel e para todos aqueles que adoravam a Baal? Baal era como se fosse um deus da meteorologia, o deus do tempo. Então, quando eles estavam próximos da plantação, eles faziam suas oferendas, eles clamavam a Baal, porque era Baal que ia assegurar que teria muita chuva naquela época. Mas Deus disse: eu vou mostrar para você, Acabe, que quem está no controle sou eu, não vai chover. Nem orvalho, preste atenção, irmãos, não caiu uma gota do céu e nem um orvalho. E segundo nós temos em outros lugares, durou 3 anos e 6 meses essa seca. 3 anos e 6 meses sem cair uma gota do céu. Você já pode imaginar o cenário, não produzia nada no campo, não tem água para os animais, as pessoas começaram a passar necessidades. Mas é interessante que nós vemos o cuidado de Deus na vida do profeta, porque Deus leva o profeta para junto da fonte Querite. E ele está ali sendo assistido por Deus. O Senhor já mandava os corvos levarem comida. Interessante isso, né? Não é uma ave muito comum de fazer esse tipo de tarefa, mas como é o Criador quem manda e que está no controle de todas as coisas, os corvos levarão pão e carne e água que ele vai beber da fonte de Querite. Mas o texto diz que de repente a fonte de Querite secou. Aí você diz: não estou entendendo. Se Deus está cuidando de Elias, como ele agora não terá água? Mas muitas vezes nós não compreendemos isso, igreja, mas nós não estamos isentos de passar por dificuldades na nossa jornada. Eu não sei que momento você está vivendo da sua vida hoje, mas uma coisa eu sei: nós podemos enfrentar às vezes momentos de esgotamento físico, esgotamento emocional e, por que não dizer, esgotamento espiritual. É o que está acontecendo com Elias no texto que eu li. Mas Deus não deixou de olhar para o seu servo, como Deus não deixa de olhar por mim e por você. A fonte de Querite secou. Existem alguns momentos na nossa história que a fonte também vai secar. Passaremos por adversidades, passaremos pelo vale da sombra da morte, como já foi lido nesta manhã no Salmo 23. Teremos momentos em que vamos clamar: Senhor, afasta de mim essa dor, essa tribulação. E Deus vai falar com você: meu filho, minha filha, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É interessante que, se já não estava fácil ali naquela região de Querite, onde a fonte seca, Deus agora dá uma outra ordem, profeta: vai para Sarepta, lugar de fornalha. O lugar era pior do que onde ele já estava, e ele vai ficar na casa de uma viúva que não tem comida, um pouco de farinha, um pouco de azeite na botija. No primeiro momento, quando eu passo por ali, eu acho que Elias foi um pouco indelicado com aquela mulher, porque ele fala: a senhora vai preparar um bolo para mim, e eu vou comer primeiro o bolo, depois a senhora come o seu filho. A gente olhando a história, tirando esse texto do contexto, diria: mas que profeta mais mal educado, insensível, não teve piedade daquela senhora. E ela falou que ia preparar um bocado, um bolo, e ia morrer. Mas o Senhor mostrando, não só para Elias, mas agora para aquela viúva, que Ele é o nosso Deus provedor. Ele disse: nunca faltará farinha na tua panela e nem azeite na tua botija. Eu sei que tem muita gente que usa esse versículo tirando do contexto e começa a pregar uma série de coisas aí da teologia da prosperidade. Não é isso que eu quero ensinar nesta manhã, não é isso que Deus quer te ensinar. Mas uma coisa eu sei: o nosso Deus é próspero, sim. Irmãos, durante 3 anos e 6 meses não faltou farinha na panela da viúva. Durante 3 anos e 6 meses não faltou azeite. Não foi só naquele dia. Deus prometeu cuidar daquela mulher, como cuidou dos seus durante toda aquela caminhada. O texto prossegue. Jezabel vai mandar matar os profetas de Israel. Muitos morrem, mas tem um homem chamado Obadias, que ele vai esconder em algumas cisternas alguns profetas. Ele vai cuidar desses profetas. Acabe está perseguindo Elias. Acabe que é a cabeça de Elias. Interessante que, se você soubesse que alguém quisesse te matar, você iria ao encontro dele. Porém, quando Obadias encontrou Elias, Elias diz: avisa Acabe que eu estou indo falar com ele. Não vai não, meu senhor, ele quer te matar, ele quer a sua cabeça. Mas ele tinha um recado para dizer ao Senhor. Nós sabemos que nesses intervalos, antes dele orar e de Deus derramar chuva, depois de um período de 3 anos e 6 meses, haverá o desafio no Monte Carmelo.
E no Monte Carmelo, então, nós vemos ali aquele profeta, aquele homem de Deus, com a palavra do Senhor, calcado no Senhor, desafiando os profetas de Baal. 450 profetas de Baal, fora os outros profetas de Jezabel, mais 400. E ele fala, vamos fazer uma prova hoje aqui. O Deus que se manifestar com fogo será considerado o verdadeiro Deus. Se Baal é Deus, mande fogo. Se é Yahvé que é Deus, ele mandará fogo. Vocês conhecem a história. Em dado momento, Elias chega até a ser irônico, diz, gritem, falem mais alto, vai ver que o seu Deus está dormindo. Mas louvado seja Deus que, segundo o Salmo 121, o nosso Deus não dorme. Você não serve a um Deus que está longe, que agora está cuidando de alguém no outro lado do planeta e não pode ouvir a sua oração. O nosso Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Portanto, essa experiência que Deus dera a Elias e ao povo foi tremenda. Mas aí eu quero te fazer uma pergunta. Se você estivesse passando por uma experiência como essa, e Deus se manifestasse da forma tão soberana como Ele se manifestou com fogo naquele dia, e os profetas de Baal todos foram mortos à espada, você não diria assim, olha Senhor, não é que eu vou agora me gabar disso, mas eu tenho provas cabais de que o Senhor está comigo. Não tenho medo de ninguém. Não tenho medo de nenhuma adversidade que possa se abater sobre a minha vida, porque o Senhor é Deus, como foram aqueles que declararam no Monte Carmelo. Aliás, vale a pena registrar, o Monte Carmelo, que está ali mais na região norte, e é a divisão aqui já do Reino Norte e do Reino Sul, o Monte Carmelo era um monte que foi profanado, porque neste monte eles adoravam a Baal. Nesse monte eles estavam fazendo coisas e Deus falou assim, pois eu vou no centro da adoração de vocês, eu vou no monte que vocês estão profanando o meu nome, introduzindo Baal nesse lugar, e eu vou manifestar a minha glória e o meu poder aí. Mas o texto diz, e foi o texto que nós lemos nessa manhã, que Elias recebeu um recadinho da morte, do inferno. Jezabel disse, eu vou fazer com você o que você fez com todos os meus profetas. O texto não diz isso, mas eu esperaria talvez Elias mandar um recado para Jezabel. Estou esperando. A senhora vai me matar? Vai mandar me matar? Não tem problema. O mesmo Deus que se manifestou ontem lá no Carmelo é comigo. Eu sou do servo do Senhor, eu sei em quem eu tenho crido. Sem problema, Jezabel. Pode vir, eu estou esperando. Você não esperaria talvez essa atitude do profeta? Mas ele não teve essa atitude. Ele temeu. E para proteger a sua vida, diz o texto, fugiu. Isso já aconteceu com você alguma vez na sua história? Em que você talvez depois de uma grande experiência com o Senhor, no momento em que você diz que coisa maravilhosa, que experiência sublime que o Senhor me deu, como é gostoso pertencer à família da fé, servir a um Deus que é real, mas às vezes no dia seguinte você experimenta uma fraqueza, um abatimento da alma, uma tristeza. Às vezes as pessoas dizem, não é possível, você não é a mesma pessoa de ontem, o que aconteceu? E às vezes nós nem sabemos explicar. Eu não sei, mas eu estou deveras angustiado, a alma está abatida, uma angústia, um nó na garganta. O medo se abateu sobre o coração de Elias. Ainda que alguns diriam, pastor, mas Jezabel não era qualquer mulher não. Alguns brincam que ela era terrível, sanguinária. Ela que mandava no reino. Acabe vivia chorando no colo de Jezabel. E ela, dura. Eu sei que a ameaça não era só blefe. Ela falou, eu vou fazer mesmo. Amanhã, a essas horas, eu acabo com a sua vida, Elias. E o texto diz que ele foge. Interessante que ele está na região norte. E ele vai começar a descer para a região de Judá. Ele chega em Berseba e deixa o seu moço. Agora ele vai em direção a um lugar que ele não entendeu ainda, mas é Deus que está guiando o seu servo, e ele vai para uma região desértica. E quando ele chega ali naquela região desértica, o texto diz que ele começa a lamentar-se. E ele vai falar, e você já acompanhou, mas eu quero chamar a sua atenção mais uma vez para o texto. Quando diz aí a palavra de Deus, no versículo 4, ele fala, basta. Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Ele falou, Senhor, me tira daqui. Me leva embora, Senhor. Eu não quero mais viver. Eu não sou melhor do que os meus pais. E o texto então nos informa que depois que ele faz esse lamento, esse suspiro, ele se deita. Ele vai dormir.
É muito propício, talvez, alguns dizerem: mas pastor, um bom soninho não faz mal a ninguém. Tem uns aqui que vão querer inventar a regra da sonoterapia, dizer que isso é bom, que é uma boa prática. Eu não vou entrar por esse caminho não, gente, porque a Bíblia não está ensinando isso aqui não. Mas dormir, às vezes, é uma fuga nossa, sabia? Quem aqui já não falou assim: eu vou dormir para ver se amanhã, quando eu acordar, o meu problema desaparece? E sabe qual é o primeiro que te dá bom dia no dia seguinte? O problema. Ele fala assim: e aí, vai me encarar? Você dormiu, mas eu continuo aqui na sua frente. Não é fácil. Mas eu vejo o cuidado de Deus aqui, porque o Senhor é que vai conduzir. Eu quero já falar algo que vai caminhar a mensagem até o seu final agora. É Deus quem levará Elias para a caverna. Ele tem um propósito com isso. E se é Deus quem o conduzirá até a caverna, nós vamos ver o cuidado de Deus desde este momento. Ele deita debaixo de um pé de zimbro, como as crianças estão desenhando. É uma árvore pequenininha, que se dá na região desértica. Ela até tem assim, você pode pesquisar depois de ver uma imagem aí na internet. Ela faz uma copa até um pouco espaçosa, mas ela é baixinha. Às vezes ela dá assim numa encosta, com pouca necessidade de vegetação, de terra, no meio de pedras. E ali, provavelmente, naquela região, ele deitou debaixo de um pé de zimbro e dormiu. Quando ele acordou, despertado por um anjo, tinha pão sobre brasas e água. O que isso significa para o profeta naquele momento? Eu já vi essa cena antes. Pão e água. Eu já vi essa cena antes. O meu Deus que me chamou para profetizar contra a casa de Acabe, o meu Deus que me mandou para Sarepta, o meu Deus que fez eu ir primeiro para Querite, a fonte secou, o meu Deus que mandou os corvos alimentarem e cuidarem de mim. Ele está dizendo: eu estou aqui com você, Elias, você não está só. O texto diz que ele comeu, bebeu, mas dormiu novamente. Nós não sabemos quanto tempo vai ser entre a primeira vinda do anjo e a segunda. Eu creio, irmãos, que existem momentos na nossa caminhada, Deus conhecendo o nosso coração, que Ele permite que a gente tenha esse tempo para pensar, para descansar, para refletir. Não sei se é o seu momento agora, nesse domingo. Não sei se você tem trilhado um caminho difícil nos últimos dias, ou se você já trilhou e Deus está te trazendo à memória experiências que você já teve no passado, mas que você está aí dizendo agora: pastor, eu passei por uma situação difícil assim, mas Ele estava lá comigo. O bom pastor pastoreou a minha alma nessa hora de dor e aflição. Eu não estava só. É claro que num primeiro momento a gente às vezes não percebe. Às vezes a gente não percebe esse cuidado de Deus. Às vezes Deus ele age no silêncio, na quietude. Elias, que teve uma experiência no Carmelo de fogo, de manifestação sobrenatural e poderosa, talvez esperaria: Deus vai se manifestar agora. Mas vocês já viram a leitura do texto. Deus vai falar no momento mais suave, tranquilo, mostrando: eu estou aqui, eu sou o Deus do trovão, eu sou o Deus que governa todas as coisas, eu me manifesto com fogo, mas eu também falo num coração contrito e quebrantado. Irmãos, o profeta está agora dormindo. Mais uma vez agora o texto faz um adendo, e isso para mim é muito significativo, porque no primeiro momento é o anjo, mas agora diz o anjo do Senhor. Vocês sabem que toda vez que aparece essa expressão no Antigo Testamento, ela não está falando de um simples anjo, está falando da pessoa do Senhor, da segunda pessoa da Trindade. Não é encarnado ainda, nós sabemos que isso se dará apenas no Novo Testamento, mas o Senhor foi até o encontro dele, e mais uma vez tocou nele, verso 7, pede para ele que levantar-se, comer, porque o caminho será longo. E ele diz que com a comida e com a bebida que ele comeu, ele refez as suas forças. E o texto nos informa que ele caminhou 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber. Nos faz lembrar outro personagem na Bíblia? Te faz lembrar alguém? Daqui a pouquinho a gente fala o nome dele. Se você já descobriu, você vai guardando aí no seu coração. E ele vai caminhar 40 dias e 40 noites. Agora é interessante, nós temos na história de Israel vários montes, vários lugares. Nós não somos aqui adoradores de monte, não vamos aqui dizer que tem que fazer a teologia do monte, mas naquela época era muito significativo os montes. Era a tentativa que o povo tinha de estar mais perto de Deus, o lugar mais alto. Eles não tinham ideia, então eles falavam assim: eu vou lá para o cume do monte, no mais alto, para estar perto dele. Alguns profanavam os deuses nesses lugares também, adoravam os deuses, melhor dizendo.
E para onde ele está indo agora? Ou onde Deus o levará? Para Horebe. Horebe e Sinai fica na mesma região. Os estudiosos têm um pouco de dúvida, mas a região onde está ali a planície do Sinai é lá quase na fronteira do Egito. Então vamos imaginar, ele sai lá da região de Jezreel, do Monte Carmelo, e ele está descendo. Se você pesquisar hoje a distância de Monte Carmelo até o Monte Horebe, de ônibus, o caminho atual, os dias atuais, quase 700 quilômetros. E é interessante que quando eu fui fazer essa pesquisa esta semana, eu descobri que no Brasil tem Monte Carmelo e Monte Horebe. Só que cuidado para você não errar na geografia, como um jogador de futebol falou que estava lá na cidade de Belém, onde Jesus nasceu, né? No Nordeste tem uma cidade chamada Monte Carmelo. E em Minas Gerais tem o Monte Horebe. Talvez eu esteja fazendo confusão aí, mas aí você diz, mas não é desses dois lugares que eu estou falando hoje, não. Entre esses dois montes há uma história que está sendo narrada de um homem que está sendo cuidado por Deus. E ele caminha até o Monte Horebe. E ali ele entra numa caverna. Passa a noite naquela caverna. Mas creio eu que no dia seguinte ele vai escutar a voz de Deus. Pela primeira vez nesse contexto. E a pergunta que não quer calar é a pergunta que Deus fez para ele. Versículo 9. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor. Grave isso. Eis que lhe veio a palavra do Senhor. E lhe disse, que fazes aqui, Elias? Ele vai perguntar daqui a pouco, mais uma vez, fazer essa pergunta. Mas então, só para fechar aqui a primeira parte que eu quero dizer. Deus quem está levando o profeta para aquela região, Deus que o está conduzindo para um lugar especial, que foi na vida de Moisés, lá no Monte Horebe. Foi lá que o Senhor chamou Moisés. Deus está levando Elias para um lugar muito significativo para ele. Mas Deus cuidou dele. Deus deu provisão, Deus deu alimento, Deus deu proteção. Mas agora Deus o levará para um tempo de confrontação na palavra. Quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Você pode estar passando por dificuldades. Às vezes você pode até questionar se realmente Deus está com você ou não, mas lembre-se, Deus nunca te desamparou. Mas uma maneira de Deus cuidar de você também é quando Ele te confronta com a palavra dEle. Quando Ele declara para você, pela sua palavra, o porquê que você está passando por essa luta, que caminho você escolheu, que é necessário você mudar a rota. E Elias será confrontado pela palavra. O cuidado de Deus não é só mandando pão, o cuidado de Deus não é só mandando carne, o cuidado de Deus não é só mandando água, o cuidado de Deus é enviando a sua palavra para confrontar-nos com ela. Foi isso que ele fez com o profeta. Agora vamos olhar a resposta do profeta. Vamos entender que Elias está com o coração apertado, Elias está querendo morrer, Elias está com medo da ameaça de morte que ele recebeu de Jezabel. É claro que já se passaram muitos dias, ele já caminhou 40 dias e 40 noites, ele está longe do olhar ali, da ação de Jezabel, porque ele está agora mais para a parte sul, da região de Judá, fronteira com o Egito. Mas ele responde assim: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Olha essa frase agora aqui. E eu fiquei só. Você já disse isso alguma vez na sua vida? Eu estou só. Todos me abandonaram. Ele não falou nenhuma mentira. Obviamente, ele é zeloso. Ele serve ao Deus Altíssimo. Israel havia profanado, sobretudo o reino do norte, o reino do sul também, mas o reino do norte de uma forma terrível. Hoje vamos estudar isso na classe Introdução ao Antigo Testamento, sobre a monarquia de Israel, e vamos falar um pouco do reino do norte, que depois será extirpado da terra. Não vai ter mais restauração, Deus restaurará Judá apenas. Mas nós vemos, irmãos, aqui que essa expressão, e eu estou só, é alguém que quando está passando por lutas, por dificuldades, a gente tem essa sensação mesmo. Ele, por exemplo, acha que não tem mais nenhum profeta em Israel, que ele é o único. Passa uma ideia aqui que ele está até se achando, mas ele não está no momento de se achar não, ele está mal. Ele está dizendo, não tem ninguém mais, todos morreram. Jezabel mandou matar todos os profetas, mas ele esqueceu de que Obadias guardou profetas em 2 cisternas. Mas Deus vai reservar essa informação para ele no final deste encontro.
Ele então está agora deveras com o coração angustiado, se sentindo só, dizendo que ninguém mais está adorando ao Senhor, está sofrendo por essa situação. Mas Deus então fala para ele, e ainda diz o finalzinho do verso 10, e procuram tirar minha vida. Esse assunto está no coração dele. Ele fugiu por causa da ameaça de Jezabel. Interessante, você conhece o final da história de Elias? O homem que tinha medo da morte não morreu. Você sabia disso? O homem que teve medo de morte não experimentou a morte. Deus o tomou. Você verá isso capítulos adiante, depois da sua escolha ali, da maneira que ele ungiu Eliseu, e os dois estão caminhando, e o Senhor o tomará naquela carruagem de fogo, naquele redemoinho. Ele não morreu, mas ele temeu a morte. Você já temeu a morte também? Você já foi ameaçado de uma forma tão grave que você disse, Senhor, eu estou diante da morte agora. Já foi lido nessa manhã, mas vamos lembrar mais uma vez das palavras do nosso Senhor, que falou pela boca de Davi. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Não duvide da presença de Deus. Mas Deus está com ele. Deus está dando uma lição, Deus está confrontando o profeta na sua palavra. E Deus então dá uma outra ordem: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Que monte é este, irmãos? O monte Horebe. Que lugar é este, irmãos? O mesmo lugar aonde Moisés apacentava o rebanho do seu sogro Jetro. E de repente ele vê um arbusto, uma sarça consumida pelo fogo, e não acaba, e ele vai se aproximando, até que Deus diz para Moisés: não te aproximes, tira a sandália dos teus pés, porque esse lugar que você está é terra santa. Significativo, não, irmãos? Por que Deus tirou ele lá do norte de Israel, lá da região de Jezreel, e leva ele até a fronteira com o Egito de novo? Lugar significativo para o chamado de Moisés, lugar significativo porque foi ali que o Senhor mandou os mandamentos no Monte Sinai, lugar significativo porque o Senhor visitou o acampamento de Israel com relação à adoração lá do bezerro de ouro, lugar em que o povo ficou acampado e depois o Senhor partiu em direção a Canaã. Eu considero Horebe o lugar do chamado, o lugar da renovação do chamado, o lugar do reenvio, da mudança de rota. E o Senhor então o leva. Mas olha que coisa interessante, Elias está ali naquele monte esperando talvez uma manifestação como do Monte Carmelo. Vai cair fogo do céu, o Senhor vai falar e vai trovejar nos céus, e ele começa então a esperar, será que Deus vai falar? Passou um vento forte, Deus não estava no vento. Um terremoto, pode imaginar, irmãos, construa essa cena na sua mente. Tudo se abalou, tudo sacudiu, tudo tremeu. O profeta viu tudo tremendo, as montanhas tremendo. Deus não está no terremoto. Agora veio o fogo, ele já tinha tido aquela experiência, mas dessa vez Deus não se manifesta no fogo. Mas de repente, sabe aquele ventinho quase que imperceptível? Sabe quando você está num lugar bonito assim? Imagine agora você numa montanha bem alta e vem aquele vento gostoso que bate no seu rosto, quase não balança os seus cabelos, mas você sente a brisa, você sente uma coisa gostosa, e aí de repente Deus vai e fala: o que você está fazendo aqui? Eu quero tirar essa pergunta aqui e trazer para você hoje. Deus está te perguntando também nessa manhã: o que você está fazendo aqui? Pastor, que pergunta mais óbvia. O senhor não está vendo? Eu estou no culto. Mas não é essa pergunta que eu estou te fazendo. Eu sei que você está na igreja. Eu estou te vendo. Não estou vendo os irmãos que estão em casa, mas quero crer que eles estão cultuando a Deus conosco, acompanhando a palavra agora. Mas o Senhor está perguntando de uma forma um pouquinho mais profunda: o que é que você está fazendo aqui? Aqui aonde, pastor? Neste momento da sua história. Você acha que Deus te trouxe hoje aqui por acaso? Você acha que Deus te trouxe hoje aqui só para ser mais um culto na sua agenda eclesiástica? Deus te trouxe hoje aqui para te perguntar o que você está fazendo aqui. Porque Ele não desistiu de você. Sua tarefa ainda não acabou. Seu ministério ainda não cessou.
Tantas histórias, o reverendo Sérgio Lima contou um tempo atrás, essa história é contada por nós pastores de muitas formas, porque um fala que foi do navio, o outro fala que foi no aeroporto, mas a ideia é o princípio. Eu vou contar como eu aprendi, mas a ideia é o princípio, né? Um missionário com a esposa, voltando de muitos anos do campo missionário, mandou um recado para a igreja que o enviara. Vamos imaginar as cenas, tá? Eu vou dar nomes aos bois para facilitar a sua compreensão. Nosso amado reverendo Henrique Machado. De repente o reverendo Henrique, depois de muitos anos na África, muitos anos, ele manda uma carta, manda um e-mail, uma mensagem para o pastor da igreja: chego no voo tal, no dia tal. E talvez no coração do reverendo Henrique, com a irmã Gisele e os filhos, falou assim: será que vai ter alguém lá no aeroporto? Será que vão nos receber? Será que a igreja presbiteriana da Lapa vai estar lá com uma faixa? Bem-vindo à casa, reverendo Henrique, sejam bem-vindos. Ele chega em São Paulo, desembarca em Guarulhos. Quando ele vai saindo na saída ali do desembarque, não tem ninguém esperando ele. Ele vai com a Gisele para um canto, põe as malas e diz: eu preciso ter um tempo a sós com Deus, aqui no aeroporto mesmo. Fica aí com as crianças, que certamente nessa época já eram adultos, nem sei se estariam juntos. É uma história que eu estou inventando, tá, gente? Isso não aconteceu. E nem falar: o pastor está profetizando. Não tem nada disso também, viu, gente? É uma história, é para ilustrar só. E ele vai caminhando ali no saguão do aeroporto e diz: eu não estou entendendo nada, Senhor. Depois de tantos anos te servindo na África, depois de tanto sacrifício, de tanta renúncia, é isso que eu recebo como recompensa. Eu volto para a minha terra, eu volto para o meu país, e a minha igreja não veio me receber. Mas daí sabe o que Deus fala para ele naquele dia? Quem disse que você está voltando para casa? Eu só te dei uns dias de descanso. Eu não terminei a minha obra com você ainda. Foi isso que aconteceu com o profeta. Depois que Deus o confronta, Deus então renova o chamado. Deus diz: Elias, volta pelo caminho do deserto de Damasco. Elias, você não vai morrer. Elias, eu não terminei a obra com você, porque você ainda tem uma missão. Você vai ungir Azael, rei sobre a Síria. Você vai ungir Jeú. Alguns comentaristas dizem que ele não cumpriu todas essas coisas. Algumas delas ele já não estava aqui. Mas não temos o registro de como foi o chamado de Eliseu. Está aqui no contexto, eu não vou ler hoje. Verso 19 diz que Elias então acha Eliseu e lança para ele aí, né, o seu manto sobre ele. E essa era uma maneira de um profeta chamar um discípulo. E ele chama Eliseu, e Eliseu agora vai caminhar. A história linda também desses dois. Mas o texto diz que Deus tinha um propósito ainda na vida de Elias, o profeta do Senhor. Como Deus tem um propósito na minha e na sua vida. Nós pastores, eu, reverendo Sérgio, reverendo Robert, reverendo Henrique, eu cito esses irmãos, mas tem outros pastores, nós missionários, evangelistas, você também que é membro da igreja, diz assim: às vezes eu tenho a sensação que eu já vou pendurar a chuteira, que está na hora de parar. Salmo 92 diz uma coisa tão linda, meus queridos anciãos da igreja presbiteriana da Lapa: na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Não tem aposentadoria no reino de Deus, querido. Embora na nossa denominação use-se uma expressão para pastores, pastor jubilado, que muitos pastores não gostam dessa expressão, porque dizem que estão dando um tempo para parar, até que graças a Deus foi corrigido isso. O termo continua, mas se o pastor está em pleno vigor e com saúde, pode pregar até os 100 anos. Presbítero emérito, às vezes dá um título de emérito para o presbítero, um diácono, é como dizer assim: ó, senta aí que agora você tem que se aposentar. Não é isso não, irmãos. Você vai trabalhar até o Senhor dizer: talvez é a hora de passar o bastão. Nós temos esse momento, nós vamos passar o bastão um dia vai chegar algum jovem pastor perto de mim, e vai mostrar muito mais vigor, muito mais força do que eu, e eles vão falar: olha, está na hora de eu dizer: meu filho, você é o meu Eliseu, assuma o meu lugar. Mas caminhando para o fim dessa mensagem, irmãos, a boa notícia que Deus deixou por último para ele foi assim: ele não falou 2 vezes que ele estava sozinho. Olha que coisa linda, o versículo 18. Também conservei em Israel o quê? 7.000. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Você pensa que está sozinho nessa jornada? Você pensa que você é o único que sobrou? Não tem mais ninguém com você? A boa notícia que eu te dou é que o Senhor conhece os seus. E o Senhor tem os seus remanescentes, mesmo em época de apostasia, mesmo em épocas tão difíceis como foi esse tempo de Israel, o Senhor conservou naquele lugar 7.000 pessoas que não se dobraram a Baal.
Louvado seja Deus que isso não é diferente hoje. Quando você se sentir só, tenha certeza que o Senhor está com você. Eu quero terminar lembrando de um cântico, de uma música que as crianças cantavam. No ano de 1986 eu fui atropelado na Avenida Rebouças com a Faria Lima, por uma ambulância. Eu era office boy e fui atravessar no semáforo. O semáforo estava vermelho para os carros, verde para os pedestres, mas uma ambulância que certamente devia estar socorrendo alguém, assim eu espero, né? Porque tem ambulância que liga a sirene e não tem ninguém dentro. Não tive tempo nem de comprovar, porque a ambulância não me socorreu. Por Deus foi um raspão, porque senão talvez eu já não estaria aqui. E eu rodopiei na Avenida Rebouças, caí, graças a Deus não fraturei nada, mas uma dor absurda na minha perna esquerda. E o desespero bateu em mim. Mudou muito ali aquela região por causa do túnel agora, mas aí tinha um canteiro no meio e eu me arrastei até o canteiro. Ninguém me socorreu, todo mundo passava perto, fazia com a mão na boca. O pessoal fica com medo nessas horas, não tem iniciativa. Eu mesmo tenho medo, eu falo, eu não sei dar primeiros socorros. Eu sei que a omissão de primeiros socorros é até crime, né? Mas eu morro de medo. Mas naquele dia eu tive que me socorrer. Deus me deu força. E sabe o que aconteceu comigo naquele tempo? Sentado ali no canteiro, no meio da Avenida Rebouças, carro passando, eu comecei a cantar. Quando você se sentir sozinho, você não estará sozinho, porque o Senhor está com você. Eu cantei 3 vezes e aquilo foi acalmando meu coração. Eu me ergui, me apoiei em alguns carros quando o farol fechou, fui para o outro lado e peguei um táxi. O taxista ficou apavorado que eu estava todo rasgado. Ele falou, meu filho, eu falei, olha, eu acabei de ser atropelado e eu preciso ir na empresa para pegar meus documentos, eu sou menor de idade, para depois ir para o hospital. E sabe para onde eu mandei me trazer ainda? Bateu na minha cabeça onde eu nasci, eu falei, eu quero ir para o Sorocabana. Eu estava lá na Rebouças, me trouxeram aqui para o hospital Sorocabana. Acho que eu lembrei onde eu nasci, deu um tilt na minha cabeça. Não duvide do cuidado de Deus na sua vida. Vamos cantar essa música todos juntos? É pequenininha, vamos lá? Quando você se sentir sozinho, você não estará sozinho, porque o Senhor está com você. Abaixe a sua cabeça, vamos orar? O Senhor está te perguntando agora, neste momento, o que você está fazendo aqui? O que você vai falar para Ele? Ele conhece a sua dor, as suas preocupações, os seus medos, que tipo de ameaça você vem recebendo, se você está querendo desistir, se você está querendo jogar a toalha, se você acha que Deus não está cuidando mais de você, fala para Ele. Mas ouça também a voz dEle, porque Ele quer falar com você. Ele está dizendo para você nesta manhã, meu servo, minha serva, eu não terminei a minha obra em você ainda. Volta e termina a tarefa que eu te designei para você fazer. Bondoso Deus, a Tua palavra é viva e eficaz, ela não volta vazia. E nesta manhã, mais uma vez, ela falou ao nosso coração. Como é bom saber que o Senhor cuidou de Elias, cuidou de tantos servos Teus no passado, e o Senhor tem cuidado de nós em dias atuais. É bem verdade que às vezes paira dúvida no nosso coração, incerteza, medo. Às vezes nós enfrentamos uma situação tão difícil e vemos a Tua manifestação e dias depois nós somos ameaçados por algo até menor, mas nós ficamos com medo, sentimos pânico, sentimos um esgotamento. E nessas horas às vezes pensamos em desistir de tudo, mas o Senhor, graças ao bom Deus, graças a Ti mesmo, a Tua fidelidade, o Senhor não desiste dos Seus filhos. Não porque temos mérito algum, não há mérito nenhum em nós, mas é pelos méritos de Jesus que nós temos acesso à Tua presença, é podermos Te chamar de Pai. Por isso, ó Deus, a começar em mim, em meus irmãos e irmãs aqui na igreja, em seus lares, se tem alguém querendo desistir, Senhor, renova esses amados, na vocação, no chamado, no despertamento espiritual, assim como o Senhor cuidou de Elias durante todo aquele tempo, cuida de nós também, ó Deus. Eu entrego nas Tuas mãos as nossas vidas, porque eu sei que o Senhor é o nosso bom pastor. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo.
Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!